Olá, muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Innovation by Dell, uma série de vídeos que está discutindo o impacto da inteligência artificial nas empresas. A gente está falando sobre impacto em educação, eficiência, uma série de assuntos legais. E nesse episódio a gente vai falar sobre inovação e eficiência possibilitadas pela IA. Eu estou com dois convidados especialíssimos aqui, começando com a Fabiana Morgante de Alencar, gerente de TI e segurança da BTP, com um case incrível. Bem-vinda, Fabiana. Muito obrigada pelo convite. E com o Luiz Gonçalves também, que eu conheço faz pouco tempo, Senior Vice-Presidente da Bell Technologies para a América Latina. Bem-vindo, Luiz. Prazer falar contigo. Obrigado mais uma vez pelo convite. É uma honra estar aqui com você. Muito legal. A gente tem falado muito, do potencial de inteligência artificial para empresas e para a sociedade como um todo, mas no fim do dia, quando a gente fala de negócio, a palavra-chave é eficiência, não tem o que fazer. A gente precisa ou reduzir custo, ou aumentar a produtividade das empresas. E hoje no Brasil e na América Latina, as empresas têm conseguido essa tão desejada eficiência? Eu vou começar com a Fabiana, porque ela tem um case, e daí eu passo a palavra para ti, Luiz. Na verdade, o que acontece? A gente precisa, nós como responsáveis pela área de tecnologia, a gente precisa trabalhar e olhar para o negócio, ver qual é a necessidade do negócio e aí sim a gente escolhe a tecnologia que mais se aplica para aquela demanda. Porque usar a tecnologia por usar, a gente vai causar um grande investimento para a empresa e às vezes o retorno não vai ser o esperado. Então, quando a gente consegue fazer esse casamento entre o que é a necessidade mais a melhor tecnologia aliada à solução desse problema, é onde a gente consegue os cases de sucesso. Não, muito bom você trazer isso, Fabiana, porque quando a gente olha no mercado, a gente vê que muitos cases não trazem resultados justamente por não ter mapeado muito bem o problema de negócio, Foi primeiro atrás da tecnologia, muito pelo que as pessoas falam de gestão pela moda, pelo modismo, pela pressão de mercado, e depois foi entender que aquilo não ia dar certo no problema. No geral é isso mesmo, Luiz, ou tem coisas aí que você adicionaria? Eu acho que já há uma certa consciência de não embarcar nessas tentativas de experimentar a tecnologia pela tecnologia e focar em casos que realmente tragam um retorno e possam possibilitar que essa tecnologia tenha êxito. E são aqueles casos que podem diferenciar em termos de vantagem competitiva, aumentando a eficiência, fazendo mais barato, mais com menos, ou melhor, ou mesmo trazendo alguma inovação. A gente já vê a formação dessa consciência e hoje nós apresentamos casos como o da Fabiana, que são realmente exemplares de como esse benefício já vem sendo capturado por aqueles que apostam, focam, têm um alinhamento desde a diretoria da companhia até a pessoa que está implementando para que isso realmente tenha êxito. Então, acho que hoje a gente já vê uma movimentação no sentido de tomar e capturar essa possibilidade que se entrega com a AI. Luiz, eu queria só aproveitar um pouquinho, como você cuida de Latam, como que está o Brasil em relação aos outros países? A gente está com mais cases, menos cases, que tragam realmente resultado para empresas? Traz um panorama para a gente. Legal. Eu acho que tem dois fatores que dizem muito a respeito de como o Brasil está performando nessa linha. O primeiro deles, obviamente, é o tamanho do país, a diversidade que tem de operações e negócios no país, que acaba levando a uma diversidade maior de experiências, aprendizados e, portanto, até de resultados. E o outro fator é que uma coisa puxa a outra. Quando empresas como a empresa que a Fabiana fez esse experimento, que mostra esse uso de causa entregando resultados propriamente dito, outros se sentem mais confiantes também de fazer. Então você gera um efeito em cadeia que todos se sentem mais confortáveis, confiantes e seguros de que existe até um ecossistema no seu entorno que podem ajudá-lo a ter êxito. No caso, as empresas que têm a capacitação em serviços, que têm a capacitação em implementação e até mesmo a nossa empresa que tem a condição de trazer soluções de ponta a ponta que vão ajudar, tal qual a BTP, a entregar uma solução final que tenha êxito. E é muito legal ver o Brasil com esses cases que são referências globais, Não só aqui, isso é super importante para a gente enquanto país, mas enquanto economia também. E aí, Fabiana, eu queria te trazer de volta para a conversa, porque quando a gente fala da área de tecnologia, sempre existe uma pressão, principalmente quando surgem as ondas, Eu lembro quando eu comecei lá atrás, Luiz, falando de cloud computing, depois veio Big Data, daí veio Analytics, IoT, 5G, transformação digital, agora a gente tem essa onda toda com inteligência artificial. Mas parece que com IA esse rito foi meio que quebrado. Tem a pressão, mas parece que tem um desejo maior de que isso aconteça de uma forma rápida. Como que é para você se posicionar nesse contexto? Eu sei que você já trouxe um pouquinho que a tecnologia pela tecnologia não faz sentido, mas o que você daria de dica, por exemplo, para lideranças de tecnologias que vivem essa pressão e não necessariamente têm a mesma mentalidade que você, para lidar com isso e encaixar essas tendências no momento correto? Vamos lá.
que acontece, né? Hoje, se nós formos falar única e exclusivamente de implementação de IA, você não vai trazer resultado, não vai gerar resultado. Porque se eu não tiver uma qualidade do dado boa dentro e as informações disponíveis e informações assertivas, eu não consigo trazer nenhuma solução de IA que traga o retorno para o negócio. Então, todo o nosso trabalho vem ao longo de muitos anos, né? Nós começamos a jornada de tecnologia desde a concepção do nosso terminal e a gente foi subindo o degrau por degrau de uma forma consistente, sem pressa e com bastante parcimônia para poder chegar no resultado que hoje nós estamos colhendo os frutos, mas isso começou no início, na concepção do terminal, depois estruturamos a operação propriamente dita, depois começamos a trazer mais recursos de tecnologia para o dia a dia, a digitalização de muitos processos, a otimização de sistemas e de soluções, até chegar no momento que nós estamos hoje. E daqui para frente, daqui a algum tempo, vai ser ainda diferente, porque nós temos outros projetos, outras automações que estão sendo trabalhadas dentro dos nossos negócios, e que vão propiciar mais recurso, mais dados e mais informações para a gente usar ao nosso favor, né? A tecnologia tem que funcionar para o ser humano, não ao contrário. Desculpa te interromper, eu até queria saber da Fabiana, porque uma das teses que a gente leva de experiências passadas é que quando você tem esse preparo dos dados, essa preocupação em ter os dados consolidados, preparados, habilitados para AI, essa mesma base de dados também te ajuda na implementação de outros use cases. Então você reduz o custo do próximo em cima do preparo do primeiro. E até pode coletar novos dados, enriquecer a base e transformar os próximos casos. Vocês chegaram a ter um spillover, mais um caso adicional, ou pelo menos alguma coisa colateral que saiu em cima do projeto de vocês? Vocês já veem isso? Isso, exatamente. Exatamente por isso, porque quando a gente começou lá atrás essa nossa jornada, a gente já cresceu de uma forma com a nossa estrutura, a nossa arquitetura de solução, ela já nasceu pensando no futuro e pensando na escalabilidade. Então, hoje, o que a gente estruturou lá atrás, como concepção da nossa arquitetura, a gente usa de base para extração de todas essas informações e para interfaceamento de todos os sistemas que a gente precisa. Não só os internos, mas também com comunicação com órgãos anuentes. Nós somos uma concessão, né? Então temos comunicação com órgãos anuentes, com os nossos clientes, com todos os stakeholders do nosso negócio. Exatamente. Disse tudo o que eu queria dizer. Não, e tem uma questão de governança que é fundamental que a gente vê na fala dela, né? Você tem o arcabouço muito bem estabelecido e uma governança que se segue, que depois dá a base para o final. E daí, Luiz, eu queria até fazer uma pergunta para você em cima disso, porque quando a gente fala de uso de AI, até para surgir modelos que realmente façam sentido, seja para você automatizar ou para você transformar o modelo de negócio, a gente tem uma série de coisas que precisam estar bem implantadas, tem alguns itens aí que fazem parte desse arcabouço. Então a gente fala da infra adequada, a disponibilidade de dados, a segurança desse dado, a confiabilidade dele. O que vocês têm feito de diferente? A gente tem buscado trazer para os clientes, primeiro, a consciência de que isso é necessário fazer para ter o êxito, como a Fabiana mesmo comentou. Ou seja, se você não tiver uma base de dados limpa, consolidada, segura, que você possa compartilhar partes e pedaços dela com os stakeholders que fazem parte do ecossistema, você diminui o valor do investimento feito como retorno. Mesmo que esse valor percebido seja de um terceiro. Um cliente, o dono da frota, a autoridade que exige a informação relacionada à operação que está sendo feita. Então, essa consciência a gente busca trazer, mas não só a consciência, mas a execução também. Então, vocês veem muito a gente falando sobre AI Factory, mas o elemento de serviços e a preparação dos dados é chave num caso de sucesso. Então, hoje a gente busca trazer a consciência, trabalhar com o cliente também no entendimento do uso, o caso de uso, a solidez do caso de uso, o retorno esperado em cima do caso de uso, e aí a infraestrutura é uma parte, eu diria até mais simples de você dimensionar.
Mas essas variáveis externas que são mais intangíveis e subjetivas é importantíssimo. Aí a gente trabalha com toda uma equipe de serviços voltados para implementação, acompanhamento e até sustentação de casos de uso de AI para garantir que isso tudo esteja dentro de um escopo próximo, se não até melhor daquele que foi esperado. E isso é um diferencial competitivo que hoje a Dell oferece, além de toda a solução de ponta a ponta em AI. Mas a gente entende que AI requer uma visão de futuro, como a Fabiana mencionou, e não só um uso de uma ferramenta. AI não é uma ferramenta. AI pode significar a transformação do seu negócio. E se você não fizer essa reflexão antes e a preparação antes, pode acabar sendo um péssimo negócio até. Essa visão de futuro ela é fundamental. E como a gente tem coisa para fazer no Brasil, né? Quando pensa, vendo essa clareza que a Fabiana traz na fala dela e tudo que você fala dessa governança, de como a gente se constrói, a forma de encarar a tecnologia, a gente tem muito trabalho para ser feito e é bom que tem muita oportunidade para todo mundo, né? E daí, Fabiana, eu queria te fazer uma pergunta. Você já trouxe alguns elementos aqui nas suas respostas, mas quando você está lá na sua cadeira de liderança e olha para as possibilidades de inteligência artificial, o que mais te desafia? O que acontece? Quando começa a falar muito sobre inteligência artificial, então tá em todas as mídias, hoje se você for comprar um pão na padaria, vão falar que aquele pão tem IA, né? Então, é muito difícil você segurar todo mundo e fazer com que as pessoas entendam realmente o que é IA. Então, eles acham ali que usar a LLM é ter IA na empresa. Então, e não é bem isso. Então, como que nós começamos lá? Começamos com um letramento propriamente dito. Então, a gente foi lá bem no comecinho explicar o que é IA para o nosso staff, para os nossos executivos, para que as pessoas saibam. E, eu tenho uma dor no meu negócio ou um problema para ser resolvido, área de tecnologia, vamos trabalhar nesse caso aqui, entender se cabe uma solução de IA, se é alguma outra disciplina, se eu preciso usar um dispositivo, um IoT, alguma outra coisa. E aí a gente vai trabalhando em conjunto com as áreas de negócio para trazer a solução. Então, trabalhar com IA e segurar a onda toda de IA é exatamente isso. É primeiro ensinar, primeiro mostrar, dar o letramento, porque é muito novo, ninguém tem a obrigação de saber, principalmente quem não é da área de tecnologia, não tem obrigação de saber o que é, como funciona, qual é o nível de detalhe, mas é nossa obrigação de quem é de TI explicar como funciona e trazer o resultado que a área precisa. E é uma questão do conhecimento, né? As pessoas não sabem, então muitas vezes essa pressão que existe dentro das empresas é pela falta de conhecimento, né? E daí se você, enquanto liderança de tecnologia, ajuda a suprir esse gap, você vai amanando ali o negócio e podem surgir até ideias mais legais, né? É porque, na verdade, assim, quando está todo mundo falando sobre IA, qual é a principal preocupação? Eu vou ficar para trás. Sim. Né? Então, eu não posso ficar para trás, meu negócio vai morrer. Aí vem vários cases que aconteceram no mercado em geral e as pessoas começam a gerar aquela expectativa. Então, a gente precisa trazer à luz o cenário ali do que é, como funciona e para que ela serve e onde ela vai agregar valor para o negócio. Muito bom, muito bom. E Luiz, quando a gente olha para o futuro, aproveitando que você falou dessa visão de futuro, a gente sempre tem esses números estratosféricos, né? Então a gente fala de grandes volumes de dados, uma necessidade de processamento quase que infinita. Como que a Dell está ajudando o cliente, não só na jornada de infra, que eu sei que vocês fazem isso muito bem, mas pensando nesse desafio de escala aliado com resiliência, que é um tema que ganha cada vez mais força. A gente fala de resiliência digital, resiliência cibernética. Como que é a missão da Dell nisso e como que você lida com os clientes lá na ponta? Acho que primeiro a gente tem que colocar, além dessa questão de educação, ou passar dessa questão da educação, o dimensionamento das coisas. Porque, óbvio, você tem, como ultimamente vem se falando, essas dimensões galácticas, né? De necessidades de infraestrutura, de energia, mas nem todo LLM necessita saber todas as citações de Shakespeare. No seu negócio, que talvez tenha uma necessidade que crie valor para o negócio, a sua extensão de alcance talvez seja muito menor e requer uma dimensão muito menor e ainda assim entregará valor. No entanto, você também quer estar conectado com o universo de informações que tem para uma consulta qualquer que seja ou para uma atividade qualquer que seja. Hoje a tecnologia já permite isso. Então nós temos lançados
soluções e serviços associados a essas soluções que permitem o dimensionamento adequado, porque nós temos hoje em torno de 3.000 clientes no mundo já usando a AI Factory, e óbvio são clientes grandes que já veem o benefício de maneira mais imediata, porque o retorno sobre o investimento é muito tangível e fácil até de dimensionar, mas nós temos outros 6.000 clientes que estão hoje na nossa base de pipeline, vamos dizer assim, que nem todos são tal qual o maior dos 3.000. São empresas que já veem o benefício porque, no caso específico, há sim uma transformação que pode ser levada a cabo aí, mas não precisa ter um galáctico para alcançar um dimensionamento galáctico. Então, sim, existe, a gente está buscando também desmistificar um pouco a coisa do tamanho. Por outro lado, também tem a evolução tecnológica que tem cada vez permitido entregar mais num adensamento maior, num consumo de energia mais otimizado, que também é uma preocupação dos grandes, médios, pequenos, de todos nós, porque se espera assim um aumento no consumo de energia mundial por conta do avanço do AI. Mas a coisa do dimensionamento ainda está, vamos dizer assim, sedimentando, ainda está se propagando e tornando que os decision makers de todo mundo compreendam que nem tudo precisa ser um Large Language Model, um LLM do tamanho do Llama, um LLM do tamanho de Grok, ou seja, existem coisas que se pode fazer dentro do âmbito corporativo, muito eficiente e sensivelmente menores. Adorei que você trouxe o LLM, não precisa saber todas as citações do Shakespeare, e é isso mesmo, né? Você pode trabalhar com SLM, essa questão do AI Factor, você focar realmente, melhorar a experiência e otimiza custo, né, Luiz? Porque esse negócio de ficar mandando requisição o tempo todo também é um inferno, a empresa não dá conta mesmo, chega uma hora que não dá, principalmente se for um modelo um pouco mais, um pouco maior assim, um pouco mais largo mesmo, como a própria LLM traz na sigla, pela natureza do negócio, mas enfim, é importante isso. Para finalizar nosso papo, está excelente. O tempo vai passando, eu não vou nem percebendo, eu quero fazer 300 perguntas a mais. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre a IA agêntica, né? Que está todo mundo falando do potencial dela, que vai vir dar mais um salto aí. Quando veio a generativa, a gente já sentiu um baque, com a questão dos agentes ainda deve vir ainda mais. Eu queria só uma reflexão de final de vocês, como que vocês veem esse assunto e onde vocês acham que pode pegar. No seu caso, Fabiana, falar um pouco do impacto disso no seu negócio, e Luiz, de uma forma geral, do impacto no Brasil. Essa é uma realidade que hoje a gente já vê acontecendo. Ainda não se proliferou, mas já vê acontecendo. E já vê até qual seria o próximo passo, né? Que assim, já é a comunidade de agentes atuando de forma autônoma, seja num auxílio ao indivíduo ou absolutamente autônomo entre os agentes. Então, as reflexões que hoje foram compartilhadas aqui a respeito de não se preocupar tanto com o trabalho, mas se preocupar com o desenho do trabalho, com o fluxo, com o processo, porque as tarefas mundanas que todos nós hoje temos que fazer pelas limitações naturais de como se desenhou a atividade, tem uma grande chance de, em pouco tempo, não estarem mais dentro do nosso conjunto de atividades, né? Eu gosto de alguns relatórios que eu leio a respeito dessas mensurações e se estima que os trabalhadores do mundo, do universo de serviços, os white collars, gastam em torno de um dia por semana coletando, buscando informação, pedindo para alguém, encontrando com alguém no corredor e coletando aquele dado que pode ajudar a incorporar um universo de informação para uma tomada de decisão. Agora, se você diminuir isso tudo no alcance de um agente, numa conversa, te trazer toda essa informação, o quanto não pode ser ganho de produtividade e melhorar a tomada de decisão em tempo e forma. Então, os agentes serão uma realidade desde as tarefas mais mundanas até talvez as mais sofisticadas. É óbvio que ainda existe um progresso, uma adoção ainda eminente, mas já acontecendo, e nós mesmos somos um caso hoje, a Dell já usa, e dentro das suas atividades, essa ferramenta como uma das ferramentas que pode vir a se proliferar em muitas atividades da companhia. Não, muito legal. Esse caso da Dell ser um próprio case, eu acho maravilhoso. Assim, eu conversei bastante sobre isso com o Diego, é muito legal o que vocês fizeram. Para nós, eu entro também nesta linha, exatamente porque mais uma vez, né, não usar a tecnologia pela tecnologia, mas aliada ao negócio. Então, conforme a gente entende
que aquilo entra na nossa operação e a gente identifica pontos para a criação desses agentes e esses agentes se interlocutarem ali, não sei se existe essa palavra, mas vai ser fundamental para dar o ganho do nosso negócio. E se você me permitir, acho que a Fabiana trouxe a palavra-chave. Quando você tem atividades dentro de um value creation, né, uma cadeia de criação de valor, você tem esse, nós chamamos de interlock, o tangenciamento com a próxima área. E às vezes, dependendo de como está o formato do que você produziu para entregar para o próximo não consegue aceitar, porque essa negociação pode ser feita com essa remoção da tensão aqui. Ah, puxa, mas é que faltou a informação faltou o CEP e volta tudo. O agente negocia com o sistema para buscar o CEP, mas o agente de lá diz para o agente daqui que não tem o CEP, ele vai buscar. Não vai parar alguém para... Olha, você não pôs o CEP que o cliente mandou ainda e o cliente talvez não esteja num sistema automatizado e te mandou de uma forma mais tradicional que um humano tem que capturar aquilo. Então, esse tipo de negociação, pensem vocês, quanto tempo a gente perde todo dia fazendo, puxa, olha, será que dá para ser aqui, ali, não sei o quê, nos serviços de atendimento? Você liga para o banco, você liga de uma vez só, você consegue fazer uma transação relacionada ao cartão de crédito, ao seguro de vida e à conta corrente, ou são 3 ligações? São 3 ligações, seria incrível se pudesse fazer um negócio só. Então, esse interlock vai ser uma coisa maravilhosa, que vai aumentar muito a produtividade, a experiência, e pode ser um diferencial competitivo para aqueles cujo diferencial competitivo é a qualidade do atendimento. E o que você trouxe do CEP é engraçado, né? Porque não é que você parou só aquela pessoa, muitas vezes o processo volta para estaca zero e tem que repassar por todos os guichês, eu costumo brincar de novo, é um horror. E Luiz, você trouxe um negócio que eu gosto muito, que é o repensar a forma de trabalhar, e eu vejo cada vez mais essa capacidade de criação e a capacidade de imaginar que vai ser o nosso diferencial, é voltar a ser humano mesmo e deixar a máquina fazer o que a gente tem até preguiça muitas vezes de fazer, e ela vai fazer melhor que a gente. Luiz, Fabiana, adorei o papo, obrigado mesmo pelo tempo de vocês, um prazer. Igualmente, a gente que agradece. Foi ótimo estar aqui com vocês, obrigado. Legal, eu vou ficando por aqui, eu sou o Vitor Cavalcante, esse foi mais um Innovation by Dell, a gente se vê, até a próxima.